setores minoritários da esquerda, mas dizem, o governo Lula é neoliberal. Bom, se ele é neoliberal, ele é inimigo. Eu tenho que combatê-lo. É que neoliberal virou mais um xingamento do que uma análise, né? O Haddad é Mas neoliberal ou quando não? chama de neoliberal, fala é por conta das políticas econômicas Não, que ele aplica. Né? Veja, não, eu também nem eu acho que as políticas econômicas que o governo aplica são políticas Taxa híbridas. de juros altíssima. Não, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão tudo o que não for coisas muito diferentes vão ser classificadas como neoliberalismo. Eu vi num programa de vocês um rapaz que eu entrevistei depois, o Frederico Crepe, dizer a premissa da política econômica do Milei na Argentina é a mesma do governo Haddad, Lula. né? Isso é uma barbaridade. É puro ideologismo, é a lógica cultural que se estabelece a partir do antipetismo. É um bom debate aí, Robertinho. Porque como é que pode ter... A ciência, o método científico ele é claro, né? Quando os resultados se opõem à sua premissa, você muda a premissa, né? Então, como é que pode ter a mesma premissa e resultados opostos? Opostos, porque você vê a economia argentina cai, a do Brasil cresce. A renda dos salários no Brasil cresce, a da Argentina cai. Os gastos públicos no Brasil crescem, apesar do arcabouço fiscal, e na Argentina esses gastos públicos são cortados em 30%. A distribuição de renda no Brasil melhora um pouquinho, na Argentina piora drasticamente. Reduz-se drasticamente no Brasil o número de pobres e miseráveis, e na Argentina sobe. Como é que as mesmas premissas podem gerar resultados diferentes? Isso não tem a ver com ciência. A ciência é muito clara a esse respeito. Isso é uma barbaridade. Provocado por... A gente já comentou aqui nesse programa. Pelo antipetismo. O que é o antipetismo? É uma incompreensão do papel histórico do PT. Tem um antipetismo de direita e vamos supor que haja um antipetismo de esquerda. Tem um amigo que disse, e pode ser até... Nem me lembro quem foi. Que disse um negócio que faz pensar, né? Ele disse assim, eu não sei se o PT é de esquerda, mas o antipetismo é sempre de direita. Faz sentido, porque você vê todos os personagens que se abraçam no antipetismo vão parar na direita. Ciro Gomes é o caso mais clássico. E não é só ele. Tem sinalizado uma volta aí para... Porque a Michelle foi lá e bagunçou a aliança dele com o bolsonarismo. Que volta? Não sei. Né? Então, vamos ver, o antipetismo, vamos ver o que vai o fazer. antipetismo é uma incompreensão do papel que joga o PT no país. É uma incompreensão do papel que joga o PT no país. O antipetismo leva a alucinações, como essa desse rapaz, que eu acho ele inteligentíssimo. Gostei muito da entrevista. Mas é alucinação. Você não para de pé. É uma barbaridade metodológica. Eu entendo quando você fala e quando você explica, mas é uma barbaridade complexo para o metodológica. brasileiro entender tudo isso, porque o que a gente sente é diferente, Breno. Meu cara, mas veja só. Tudo que você fala pode ser real, pode ser... Escute, hoje... Mas a gente sente uma coisa simples, cruel, diferente. É só olhar para os números, Robertinho, é só olhar para os números. A imensa maioria do povo brasileiro, em qualquer pesquisa, diz que o governo Lula é de esquerda. A burguesia acha que o governo do Lula é de esquerda. O Lula acha o quê? O que o Lula fala que ele é? Ele vai dizer que ele é de esquerda. Pronto, aí entendeu? Ele tá falando. Quem acha que o governo Lula é neoliberal é uma fração muito pequenininha da opinião pública. Que é essa fração vinculada ao cirismo, ou vinculada à chamada esquerda radical. Veja, o fato de você estar em minoria não quer dizer que você não tenha razão. Às vezes está todo mundo errado e você está certo. Às vezes acontece isso. Então é porque todo mundo bate palma nem que tá tira a certo, legitimidade, né, de quem afirma isso. Né? Não tira a legitimidade, você tem legitimidade. Agora você tem que mostrar isso. Você não pode brandir neoliberal como se você estivesse na 5ª série do ginásio e chamando alguém de feio, sujo e malvado. Hoje o Genuíno falou aqui que o PT tá à direita do Lula. Né? Eu concordo plenamente com o Genuíno. O PT hoje é um partido que está dividido em 3 blocos. Não em 3 tendências, as tendências são muitas, mas eu identifico 3 blocos no PT. Você tem um bloco social-liberal. Você tem um bloco desenvolvimentista e você tem um bloco socialista. Hoje, esse bloco socialista é minoritário.
tem mais ou menos uns 20% do PT. Que é a soma da candidatura a presidente do PT, do Rui Falcão com a do Walter Pomar. Então ali em torno de 20% é o que é o bloco socialista no PT. O bloco desenvolvimentista, na minha opinião, continua a ter como seu principal guru Zé Dirceu. E o bloco social-liberal ele é mais fragmentado. Mas, em termos governamentais, eu acho que a expressão desse bloco é o Fernando Haddad. Não tem a ver com neoliberalismo, tem a ver com social-liberalismo. Social-liberalismo não é a mesma coisa que neoliberalismo. Social-liberalismo é um outro tipo de construção programática e ideológica. Não tem a ver com os objetivos e o programa do neoliberalismo. Né? Mas o Genuíno falou que esses blocos atrapalham lá dentro, que o PT devia estar à esquerda do Lula, sim, não à direita. Então, o que acontece é que aí é uma série de problemas que o PT enfrenta. Né? Eu acho que o problema principal é que, neste momento, o PT é conduzido, ou voltou a ser conduzido por uma lógica de que ele é o braço institucional do governo Lula, o que tirou a independência do PT, o que tira a independência do PT. O PT funciona como se fosse uma caixa de ressonância do governo Lula. Não é? Então eu concordo com o Genuíno em relação a isso. Ou seja, o PT tinha que ter autonomia em relação ao governo, porque o governo é um governo de frente ampla, no qual o Lula é petista e é o presidente da República, mas é uma ampla coalizão. Uma coalizão na qual o PT tem que disputar uma orientação de esquerda. Voltamos àquele velho problema que eu me referia sobre o PCB, de ser favorável à frente democrática e não disputar a hegemonia. O PT tinha que estar disputando a hegemonia, tinha que estar disputando uma orientação de esquerda no governo. E não o faz. O fazia mais no período em que a Gleisi Hoffmann era presidente do PT. A Gleisi Hoffmann é outra expressão do desenvolvimentismo dentro do PT. Com a Gleisi Hoffmann, esse bloco desenvolvimentista se aproximava muitas vezes fazia uma aliança com a esquerda socialista. Na atual gestão, o bloco desenvolvimentista se alia prioritariamente com o social-liberalismo. Esse é o problema. E isola a esquerda socialista, onde estamos Rui Falcão, Genuíno, Walter Pomar, eu mesmo. Entendeu? Então, essa é a aliança, isso forma uma maioria complicada. Não é? Agora, isso é próprio de um partido com as características do PT. Veja, eu não consigo ver solução para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem um problema. A esquerda brasileira tem graves problemas. A esquerda brasileira, ela hoje não tem um rumo para o país. Ela depende do Lula. E o Lula está se aproximando do seu outono. O Lula vai disputar sua última campanha eleitoral no próximo ano. Em 2030, já não teremos mais Lula. O carisma do Lula, a capacidade sedutora do Lula, a capacidade do Lula de empolgar as massas dos trabalhadores para ir às urnas, eleger um líder operário que não tem formação sequer secundária, o que é um feito que muitas vezes as pessoas perdem de vista, né? O que significa num país conservador como o Brasil eleger um operário que aliás, no mundo inteiro, né? Quantos operários já chegaram à presidência da República? O Lula não quis preparar seu sucessor, né? Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que ninguém prepara o seu sucessor. Isso não é um problema individual. O problema é que que o partido tinha que criar essas condições. Você tem que ter uma formação da base, né? Tem. E outra, a gente também não pode subestimar. Você não tem jovem hoje no PT mais. Tem. Muito pouco. Não tem relevância política. Relevância já é uma outra história. Mas você tem parlamentares jovens e tudo. Mas, veja, o que acontece também que tem que levar em conta, Rodrigo, é que o PT foi muito reprimido nos últimos anos. Sim. Isso tem um peso danado. Né? Concordo. A repressão não se abateu sobre os partidos da esquerda radical, se abateu sobre o PT. O PT teve seus dirigentes presos, o PT foi transformado num alvo, no alvo da violência reacionária por anos, durante todo o período da Lava Jato. Isso
retira do partido, além dos seus próprios erros, dos seus próprios problemas, isso retira a capacidade convocante do partido, especialmente junto à juventude. Então tem que levar em conta também esses aspectos. O PT foi duramente reprimido. Isso não pode ser subestimado. O PT teve o seu principal líder preso por 2 anos. Praticamente por 2 anos. Teve uma época que as pessoas tinham vergonha de falar. Claro, então isso tem um peso danado, né? E eu acho assim que o PT... eu não vejo nenhuma solução para essa situação da esquerda que não passe pelo PT. Isso não quer dizer que só o PT é a solução. Eu acho que não. A frase que eu estou dizendo, a afirmação que eu estou fazendo é: qualquer solução para a crise da esquerda passa pelo PT. Se o PT não fizer parte da fórmula, não haverá solução. O PT é um partido, é o único partido de esquerda com forte enraizamento popular. É o único partido que tem força de massas, com todos os problemas que teve, com todos os erros que cometeu. É o único partido que tem isso. Nenhum outro partido tem. É o único partido que reúne lideranças que comandam sindicatos, movimentos, que têm inserção popular. Sem o PT não há solução. A solução pode não envolver todo o PT. É fato que as ideias liberais, a influência das ideias liberais crescem dentro do PT. O social-liberalismo é produto do crescimento dessas ideias. A expressão social-liberalismo ela ganhou um certo peso a partir do italiano Norberto Bobbio nos anos 90. Não é? Norberto Bobbio propunha a fusão, o encontro entre o socialismo e o liberalismo. Ou seja, a ideia de que a tradição marxista, a tradição leninista do socialismo devia ser superada, devia ser aceito a ideia da democracia liberal, a ideia da economia capitalista de mercado e desenvolvido como política de esquerda a incorporação à democracia liberal e à economia capitalista de mercado de mecanismos de proteção às classes trabalhadoras e aos grupos vulneráveis. Isso é o social-liberalismo. O neoliberalismo não tem isso. Estes mecanismos de proteção das classes trabalhadoras e dos grupos vulneráveis. Ao contrário, o neoliberalismo se baseia na restrição de todos aqueles empecilhos à acumulação selvagem de capital. Apenas. É disso que se trata. Aumentar a taxa de lucro a partir do aumento da redução dos impostos, da redução dos salários e assim por diante. Né? Então, essas ideias liberais, de toda maneira, crescem no PT. O social-liberalismo, não, na minha opinião, ele representa um conjunto de ideias que não tem identidade de esquerda, no sentido rigoroso. Né?